Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar o vídeo, peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal, divulgue o canal. É importante que a gente comece a ajudar outras pessoas a conhecer, né? A descobrir. E a gente precisa falar para vocês o seguinte. Algumas pessoas, às vezes, não assistem o vídeo até o final, aí ficam tirando conclusões que não é dito nos vídeos, né? E a gente já percebeu que aqui no Brasil, principalmente, as pessoas são fanáticas por canais onde se falem de coisas assim espetaculosas, né? Ensine a ser bruxa, ensine a ser mago, mago do Oriente, mago não sei do que, aí vamos ensinar aquelas, sabe? As pessoas adoram isso, né? Tem canais aí de 70 mil, 100 mil, 200 mil inscritos, né? É, o que é que fazem? Como às vezes as pessoas não têm assunto, eles vão atrás de alguma coisa e ficam requentando o assunto e tal. Se você for olhar, eles estão sempre falando algo. Quando a gente percebe isso quando, por exemplo, começou o papo da Ratanabá. Meu Deus do céu! Era canal, todo dia tinha vídeo de Ratanabá, né? Depois passou Ratanabá. Aí começaram com a história do ET, aquele que tem um nome engraçado. Aí fala sobre esse ET. Depois, aí já não tem mais o que falar e o camarada vai, inventa monstros marinhos, enfim. E como aqui a gente vai atrás de leitura, de texto, tá? A gente não inventa nada. Nós vamos falar sobre os Nephilim, né? Que há uma certa ideia de Nephilim, né? Que é do tipo seguinte: os Nephilim, o Zacarias 5, dizia que os Nephilim eram os Anunnaki. Outros cristãos fundamentalistas inventam que os Nephilim são, tá, os anjos caídos, que caíram estão lá congelados lá no Polo Sul. Nossa. E eles ficam insistindo nisso, sem nunca terem visto um anjo caído. Você já pensou? Mas tem gente que gosta disso aí, né? Nossa, né? Aí qualquer outra pessoa que fale sobre o assunto cai por terra porque eles fazem o jogo do sistema. Qual é o jogo do sistema? É se falar assuntos sérios, ok? Como alguns fazem, sem base nenhuma, e daí ocorre o seguinte: a banalização, o descrédito, e aí vira piada. É igual a história da Terra plana. Esse pessoal viraram piada. Não? Que a única coisa que eles sabem citar é Bíblia. Ok? Então, a gente aqui não. A gente aqui procura, sabe? E não procura leituras só aquelas que concordam com a minha cabeça. Não, eu coloco aqui versões diferentes exatamente para que as pessoas possam fazer uma ligação. As pessoas acham que despertar, o despertamento,
a arte da percepção espiritual aumentada, é, a expansão da consciência acontece assim, tipo assim, um tique, né? Uma mágica, um fenômeno, ou alguém sai fora do corpo, outros porque vão dar de cara com algum ser por aí, etc. Então, não, sabe? As pessoas estão perdendo a noção do que é, de fato, ser desperto. Sinceramente. Às vezes eu assisto vídeos, eu não comento vídeo de ninguém. Eu assisto vídeos que a sensação que me passa é assim, para ganhar dinheiro vale tudo. Tem gente aqui no YouTube que ganha 10, 50, 100 mil reais com seus vídeos. Só que chega um momento que essas pessoas não têm mais conteúdo para falar. Aí elas começam a imaginar e ir buscar coisa lá do arco da velha para colocar. Né? Aí tem gente aí que diz assim, mas o canal precisa melhorar, o teu canal precisa melhorar, o teu canal precisa ter uma câmera boa, microfone bom. Eu digo, precisa. Precisa realmente. Mas eu aqui não sou, o meu canal aqui não é monetizado pelo YouTube. Tem vídeos meus aí que tiveram 300 visualizações, 400 visualizações. Mas as pessoas, elas são tão egoístas que elas assistem os vídeos, mas elas não têm coragem de dar like, não têm coragem de compartilhar, não têm coragem de botar a cara, sabe, dizer assim, eu vou fazer. Não faço. Eu agradeço, talvez, uma ou duas pessoas que já colaboraram com o Pix, né, o canal. Eu só lamento, entendeu? Mas eu vou continuar minha missão aqui no canal, vou fazer os vídeos, entendeu? As pessoas que acharem que querem procurar canal cheio de parafernália, vão atrás desses canais aí, né? Depois não digam que eu não avisei. Só isso. Né? O que eu estou gravando hoje vai ficar para a história. Um dia eu posso parar de fazer vídeo nesse canal, mas os vídeos vão ficar. E um dia, no futuro, as pessoas olharão essa história, olharão meus vídeos e dirão, realmente é isso aqui. Ok? Cada um tem sua cabeça e cada um faz aquilo que quer, né, com a sua cabeça. Né? Então nós vamos falar sobre os Nephilim. Né? Então, antes de ir para a leitura, deixa eu explicar uma coisa importante. Tá? Eu não tenho quadro, e nem tenho condições ainda de comprar quadro, nem microfone, então lamento. Tá? Eu não sou monetizado e também não sou rico. Ok? Tem muita gente por aí que tem bastante dinheiro que poderiam estar ajudando o canal, não ajudam. Né? Então, há uma confusão muito grande que é o seguinte, confundir. Você faz uma confusão imensa sobre essa questão dos Nephilim. Tá? Por quê? Porque há uma leitura errada, inclusive uma leitura errada da própria Bíblia. Aí os caras vão pegar o livro de Enoque, que nem no canon protestante, nem canon católico é aceito, mas eles vão buscar para falar e fazer comparações que não tem nada a ver. Eles não estudam filologia, eles não estudam semântica, eles não vão atrás de textos bíblicos ou de bíblias que tragam uma tradução bem mais profunda.
E aí ficam assaltando aí um monte de bobagem, falando um monte de bobagem. Tá? Aí são fundamentalistas religiosos que vêm com aqueles argumentos que eu fujo disso. No meu canal, sinceramente, não quero presença nem de fundamentalista religioso, nem de fundamentalista esotérico, nem de fundamentalista. Nenhum tipo de fundamentalista é bom em lugar nenhum. Todos os fundamentalistas, a única coisa que sabem fazer é estragar o planeta. Perseguir os outros, matar pessoas. Tá? Sejam fundamentalistas religiosos ou sejam fundamentalistas científicos. A única coisa que sabe fazer é perseguir os outros. Né? Não tem outra saída. E eu prefiro estar aqui no meu canal fazendo vídeo para quem gosta de assistir. Não tem problema se for se assistir 10 pessoas, 14 pessoas, 15 pessoas, não tem problema. Né? Agora, aqui nesse canal, nós não brincamos com pensamento de pessoas e não fazemos o jogo do sistema. Tá? Porque tem gente aí que fala mal do sistema e está ganhando horror de dinheiro aqui no YouTube. Tá? Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui eu vou dar uma lida aqui com vocês no texto da Bíblia, tá? E aí eu vou procurar aqui a Bíblia para a gente fazer a leitura, tá? No texto da Bíblia que fala sobre os Nephilim, tá? Ok? Então nós vamos fazer assim, vamos lá. Vamos procurar aqui o versículo 4, tá? Porque é o versículo que vai começar. Vamos ver aqui. Vamos procurar aqui, tá? Vamos ver aqui. Aqui é o texto oficial, tá? É um texto realmente bem aqui, tá? Vamos ver aqui. Olha aqui, vai começar assim, ó. Versículo 13 disse Javé: não se esforçará meu espírito com o homem para sempre. Tá? Para o fato, de fato, ele é carne. Carne ele é. Ainda assim, seus dias 120 anos. Tá? Aí começa bem aqui, ó, versículo 4. Os Nephilim, o Nephilim, foram, tá? O texto diz aqui bem claro aqui, ó, foram na terra em dias, naqueles dias, e também depois daqueles dias, né? Quando, tá? Veio os Benei, tá? Ha Elohim, os filhos de Deus, para as filhas dos homens, tá? As filhas quer dizer de Adão, Adão, tá? E tiveram filhos para eles, tá? E eles se tornaram homens poderosos, Giborim, Hak Giborim, os Giborim, né? A raça poderosa, certo? Ok? Os Giborim, tá bem aqui, ó, gente. Esse termo aqui, ó, tá? Que eram homens de renome,
tá? Hashem, eles tinham o nome, né? Eram homens de renome, tá? Então, eu quis fazer essa leitura para mostrar para vocês que o texto é muito claro o seguinte. Havia Néfilins naquele tempo e também depois. Depois do quê? Depois que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Muito bem. Então as pessoas têm que entender que os deuses aqui indicados na Bíblia são aquilo que nós chamamos de Arconte, de Elohim, de Anunas, tá? Que a palavra Elohim pode ser traduzida como poderoso, deuses, divindades, brilhantes, ok? Esses deuses tiveram filhos, tá? Eles tinham filhos. E os filhos dos deuses, que são os Benei Elohim, tá? Ou os Igigues, como nas tábuas da Suméria, ou os Grígoris do texto de Enoque, tá? Eles tiveram filhos com as terráqueas, tá? As filhas de Adão, as adamitas, e geraram quem? Os Néfilim. O livro de Urântia vai chamar eles de noditas, tá? E eles são o quê? Seres híbridos. Então as pessoas confundem os Néfilim com os anjos caídos. Não tem nada a ver. Tá? Os anjos são os Grígoris, tá? Do livro de Enoque, são os mesmos Benei Elohim. Os mesmos. Não adianta querer inventar mormota para fazer uma tradução forçada, né? Para dizer que os Néfilim são os sentinelas do livro de Enoque. Não. Os sentinela ou Grígori, eles são, os Néfilim são resultado da união desses Grígoris, dessas sentinelas, desses Benei Elohim, com as Adamitas. E geraram um grupo de seres chamado Néfilins. Por quê? Porque há o texto, ele parece nos deixar claro que havia, a tradução de algumas Bíblias havia gigantes na terra e depois também. Depois que, mas a tradução de Néfilim, segundo alguns estudiosos, é caídos. Então, a primeira coisa é a gente saber distinguir essas coisas. Né? E não ficar fantasiando, querendo fazer a Bíblia falar uma coisa que ela não falou. Ok? O texto deixa claro que essa união, né, dos Benei Elohim com as Adamitas gera homens famosos, homens de renome. Né? Então, a gente tem que ir no texto e olhar o texto na sua literalidade. E não ficar fantasiando, inventando história e tudo mais. Tá? Veja bem, então, eu vou mostrar isso aqui para vocês para a gente ir aqui no texto. Olha o que esse escritor vai falar aqui. Tá? E depois a gente volta para cá de novo. Olha aqui. Diz assim, uma citação tirada do livro de Andrew Collin, tá aqui em inglês, aqui, ó, o nome do livro, mostra que alguns, confundem os Néfilim com os filhos de Deus e usam o termo de forma intercambiável para significar uma mesma raça. Tá? Ok? Passar aqui. Isso implica que Néfilim
uma palavra significa os caídos, ou aqueles que caíram, era o nome original dado pelos israelitas aos anjos caídos. A estranha confirmação dessa sugestão vem da releitura de Gênesis 6. O versículo 2 fala dos filhos de Deus vindo às filhas dos homens. Em contraste, o versículo 4 afirma firmemente que os Néfilim estavam na terra naqueles dias e também depois disso, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Então está claro para nós aqui que o próprio escritor aqui do texto está dizendo que é uma contradição. Tá? Falar que os Néfilim são os anjos caídos. Não são os anjos caídos. Não são. Os sentinela, ou os vigias, ou os grígoris, lá do texto de Enoque, tá? São os Benei Elohim. São os filhos de Deus. Ou filho dos deuses. Os filhos dos deuses. Tá? Então, essa invencionice de tentar manipular o texto bíblico a partir do livro de Enoque, isso é um equívoco. É um equívoco. Tá? O livro chamado também dos 12 patriarcas, também faz comentários a respeito dessa mesma história. Ok? E aí os caras querem por força aqui transformar os Néfilim em anjo caído. Ok? Essa é o que a gente anda vendo por aí. Correto? Então é preciso a gente, mais uma vez, tomar cuidado. Por quê? Porque o texto deixa claro que os deuses tinham, tá? Que você pode chamar de Arconte, Elohim, Anunnakis, eu faço a leitura desse jeito, gente, tá? Outros fazem de outro, mas eu não estou preocupado com isso. Os filhos dos deuses se chamam Benei Elohim, porque são filhos deles, que podem ser os Igig dos Anunas ou os Grígoris, tá? Do livro de Enoque. As terráqueas são as Ra-Adã, filhas de Adão. Então são as adamitas, não foram qualquer um ser que eles pegaram para ter relações. Não. Eles pegaram o sangue puro e geraram os Néfilim, que o livro de Urântia vai chamar de Noditas. Tá? A gente vai chegar lá. Tá? Eu estou mostrando isso aqui porque é impressionante como as pessoas ficam deturpando textos. Inclusive o Zacariasim e Síndic, ele vem e fala que os Anunnaki são os Néfilim. Não são os Néfilim. Né? Se a gente fizer paralelo e pesquisar bem, você vai ver que os Anunnaki estão mais próximos dos Elohim do que dos Néfilim. Ok? Mas vamos seguir aqui a nossa reflexão. Ok? Então, parece que a maioria, bem aqui, gente, aqui embaixo, ó, parece que a maioria desses autores tenta vincular a palavra raiz de Nephilim com a palavra hebraica Nifal. Tá? Nifal significa cair, ou cair em batalha, pela espada, ser morto, ser caído, e também cair sobre. Todas essas definições exibem características não mantidas pelos Nephilim, ou, como defendo em meu livro, os filhos de Deus. Tá? Então ele vai e diz o seguinte: lemos pela primeira vez sobre os Nephilim em Gênesis 6,4. Este é um dos 2 versículos a mencionar Nephilim 3 vezes em todo o Pentateuco. Esses 3 essas 3 ocorrências foram
creditadas à tradição javista, né? Um escrito originário do Reino do Sul de Judá, para o qual boa parte do Pentateuco foi escrito. Em minha pesquisa, diz o autor, eu pessoalmente datei, tá, o javismo desde a queda de Samaria e o exílio dos israelitas, tá, nas mãos de Sargão, né, nas mãos de Sargão II. Tá? Os Néfilim estavam na terra, diz o texto, naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus tiveram filhas dos homens, e eles lhes deram filhos. Os mesmos foram valentes da antiguidade, homens de renome. A maioria, as maiores pistas para a identificação dos Néfilim virão de Números 13, tá? 33, ok? Que diz o seguinte: e ali vimos Néfilim, os filhos de Anak, que vem dos Néfilim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Tá? Veja só, em Números 13, 35, tá? Números 13, 35, preste bem atenção nisso aqui, que é muito importante, viu, pessoal? Tá? Aqui a gente leva a sério o que a gente está fazendo. Eu vou pegar aqui o texto de Números para a gente dar uma olhada. Vamos ver se essa Bíblia aqui corresponde, né? Tá? Deixa eu ver aqui o texto para que a gente leia. 13 33, ok? Então vamos lá. 13:33. Vamos lá, 12. Então, aqui na busca, gente, que pensa em Bíblias ruins, essas Bíblias aqui. Entendeu? Elas são tão mal feitas no sentido assim de material, tá? E organização dos textos. 13:33, vamos ver aqui. Se os... 13:33 diz: também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins. Éramos aos olhos como gafanhoto, assim como éramos aos seus olhos. Aqui, ó. Então você está vendo? O texto está falando aqui, ó. Ok? Também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak. Os anaquitas, os anakim, tá? E ainda diz mais, que são descendentes dos Néfilim. A palavra anakim tem um sentido, que é povo de pescoço comprido. Tá? No segundo vídeo que a gente vai fazer dessa série aqui, a gente vai falar exatamente sobre isso. Tá? Então vejam que os Néfilim não tem nada a ver com anjo caído. Tá? Tomar a interpretação do Néfilim como povo de foguetes ardentes, novamente não tem credibilidade ao examinar o termo em si, e a gramática é circundante de Gênesis 4 e Números 13:33. Historicamente, a palavra hebraica não foi traduzida pelos revisores. O nome de uma das tribos cananeias, os revisores de fato traduziram o hebraico Giborim,
de Gênesis 6,4 como homens valentes, né? Que será um ponto-chave nas próximas conclusões. Quando o Antigo Testamento foi traduzido pela primeira vez para a língua grega, a palavra Nephilim era gigante. A palavra grega para gigantes, e isso é confirmado em Números 13:33, com a descrição dos israelitas quando comparados à raça de gigantes, os anaquitas, né? Os filhos de Anak. É exatamente importante que o leitor entenda que na gramática hebraica, o singular nifal não pode formular o plural nephilim. Só se fôssemos seguir regras gramaticais dentro da língua, acabaríamos com o plural nephilim. Tá? Claramente isso não é o mesmo que filim. Agora podemos ver que é impossível que nifal seja a raiz da palavra usada. Né? Uma análise detalhada das características de filim provará isso na seção abaixo. Tá? Uma outra área de preocupação é que Nephilim não está na forma passiva plural, mas sim no plural ativo, indicando que esses seres estão caindo e não que caíram. Agora, do que os Néfilis caíram? A resposta está em lugar nenhum. Se um vínculo fosse estabelecido para alguém caindo, tá, da graça de Deus, teria que ir para os filhos de Deus, como é aparente na literatura pós-exílica e não na literatura pré-exílica. A maior pista para a identificação da raiz da palavra pode ser encontrada em Números 13:33. Nos textos massoréticos, a palavra filim é usada 2 vezes nesse versículo, mas estranhamente é escrita de forma diferente. Muitos perguntam o que isso pode significar, ok? Então vejam que o autor está esclarecendo o seguinte: na primeira ocorrência, nós encontramos Nefilim, tá? Ortografia vem Mades Lectiones, acrescentando o Y e o iod. Esta para nos dar a pronúncia adequada à palavra Nephilim. Nephilim, né? Que é o que a gente tenta aqui mostrar para vocês. Essa é a única ocorrência desta grafia encontrada em todo o Antigo Testamento. A segunda ortografia é válida, que está totalmente diferente, que é Nephilim, e não Nephilim, mas Nephilim. Isso sem o iod extra. Exatamente importante entender com essas matres lectiones, ou mãe das palavras, funcionam a análise ortográfica do hebraico para ver a evolução dessas Madres Lectiones. O objetivo das Madres Lectiones era preservar a pronúncia adequada das palavras na língua hebraica. Somente com consoante. Caracteres específicos são usados para atuar como vogais. Por exemplo, um iod, dependendo da estrutura e forma da palavra, pode ser usado para indicar o som ei ou e. Né? Neste caso, vamos e formando vogal da segunda sílaba. A análise ortográfica da evolução dessas palavras, dessas Madres Lectiones, mostra que a escritura israelita evoluiu da fenícia. Originalmente, não usava seus caracteres, seus caracteres como marcadores de vogais. Nós não vemos isso até o século VII, nas regiões vizinhas. Evidências literárias parecem indicar que o papel da Matres Lectiones é original das regiões do sul da Fenícia e de Israel, mais especificamente de Moabe e Judá. Nossos exemplos mais antigos vêm de
Mesa Estela, né? Estudiosos que estudam a ortografia hebraica do Antigo Testamento notaram tentativas de muitos escribas, ao copiar o texto ao longo do tempo, reescrever palavras antigas como forma de ortografia mais recente, para que possam preservar pronúncias para leituras futuras. Houve casos em que vimos que os escribas negligenciavam palavras para reescrever, e isso parece que vemos contendo nos Néfilim. Não eram exceção. É por isso que vemos uma grafia modificada em Números 13 e 33. Curiosamente, todas as três ocorrências do Néfilim, no Pentateuco samaritano, preserva apenas a última forma ortográfica, aquela que está no texto de Números 13. Tá? Isso pode sugerir uma revisão ortográfica ocorrendo durante o período pós-exílio, após a adoção samaritana do Pentateuco, acredita-se de ocorrido lá pelos anos 400 antes de Cristo. Tá? Então, ele vai fazer aqui, tá? Uma grande análise, tá? Sobre essa questão dos Néfilim. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Correto? Vou aqui, tá? Nós vamos aqui, eu vou com vocês aqui num texto, ok? Mostrar aqui algo interessante também, tá? Primeiro, olha, vocês viram lá toda a análise que é feita, né? Aqui nesse texto, no livro, diz o artigo, que no livro de Gênesis do Antigo Testamento aparecem seres de grande estatura chamados gigantes, que alguns estudiosos acreditam ter surgido depois que os anjos poderosos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra e usaram mulheres em sua matéria biológica, para construir corpos de carne que eles usaram para se estender no mundo material. O livro apócrifo de Enoque, tá? O livro de Jazer, também, né? Apoia a história do Gênesis, acrescentando o pecado dos anjos, que cresceu para incluir a modificação genética de animais e humanos. O livro de Jazer, mencionado na Bíblia, em Josué 10, 13 e 2 Samuel 1, 18, diz: depois que os anjos caídos entraram nas filhas dos homens, os filhos dos homens ensinaram a mistura de animais de uma espécie com outra, a fim de provocar o Senhor. De que Senhor eles estão falando? Do Javé, do Demiurgo. Tá? Esta clara referência ao registro de Gênesis 6 luta que os animais foram incluídos em qualquer experimento, tá? Em qualquer experimento entre as espécies que estiveram sendo conduzidos, e que essa atividade resultou no julgamento de Deus, tá? Descrito lá em Gênesis. O livro de Enoque também apoia o registro, dizendo que depois que os anjos caídos fundiram-se seu DNA com as mulheres, ele começou a pecar contra as aves, feras, répteis e peixes. Tá? Então, aqui no livro de Urântia há um comentário interessante. Veja só o que o livro de Urântia vai dizer. A era posterior à rebelião em Urântia presenciou muitos acontecimentos inusitados. Uma grande civilização, a cultura de Dalmátia, estava desmoronando. Os Néfilim, está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Os Néfilim. Ok? Olha aqui, ó. Certo? Os Néfilim, entre parênteses, entre aspas, quer dizer, parênteses mesmo, tá? Entre parênteses, noditas, estavam na terra naqueles tempos. E quando esses filhos dos deuses foram até as filhas dos homens, e elas conceberam deles seus filhos, formaram os poderosos homens de outrora, homens de renome. Ainda
Aí o livro, veja só o que vai dizer. Ainda que dificilmente fossem filhos dos deuses, os assessores do príncipe e seus primeiros descendentes eram considerados como tais pelos mortais evolucionários daqueles dias distantes. Apesar de não serem filhos de Deus, ele está falando dos, né, dos seres primários, né, dos assessores do príncipe, que vão a gente pode encaixar eles bem aqui, tá? A gente pode encaixar eles bem aqui, ó, certo? Eu vou encaixar eles bem aqui para a gente ter uma noção, ó, tá? Aqui. Então eu vou mostrar para vocês que o que ele está dizendo aqui é exatamente isso aqui, ó, tá? Quem eram, apesar de eles não serem deuses, mas esses assessores aqui, por terem poderes supra-humanos, eles foram considerados deuses. Tá? Certo? Aí, esses assessores tiveram filhos. E esses filhos se chamavam, tá? Os filhos assessores são os seres intermediários primários. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Então, esses seres aqui são intermediários primários, olha. Intermediários primários. Ok? Certo? Esses seres intermediários primários, tá? Que tem os intermediários secundários, que eu já falei também no livro de Urântia, eles que vão ter relações com esse grupo aqui. E vão gerar os noditas. Tá? Então, veja como é que o livro de Urântia faz a interpretação. Tá? Os assessores do príncipe, seus primeiros descendentes, eram considerados como tais pelos mortais evolucionários daqueles tempos distantes. Mesmo sua estatura veio ser aumentada pela tradição. Essa, pois, é a origem das lendas de um folclore quase universal de deuses que desceram à Terra e que conceberam com as filhas dos homens uma antiga raça de heróis. E de toda essa lenda foi ainda mais confundida com as misturas das raças dos adamitas, que apareceram mais tarde no segundo jardim. Tá? Você vai perceber que o livro está dizendo, tá? Certo? Que esses seres, tá? Que eram os assessores do príncipe Caligacha, que veio aqui para a Terra, vieram de um outro lugar para exercer o governo da Terra, como os membros corpóreos da assessoria do príncipe traziam plasma de germe de linhagens humanas adônicas, tá? Seria naturalmente esperado que se eles praticassem reprodução sexual, a sua progenie muito assemelhasse à progenie de outros pais andonitas. Contudo, quando de fato se espalharam na reprodução sexual, os 60 rebeldes do corpo de assessoria do príncipe, seguidores de Nod, tá? De onde vai surgir os Nodita, e seus filhos provaram ser muito superiores a quase todos os sentidos aos povos andonitas, também superiores aos Sanjiques, que vão dar origem às raças de cores. Essa excelência inesperada não era caracterizada apenas por qualidades físicas e intelectuais, mas também por capacidades espirituais. Então, está claro para nós que é o seguinte: os Nephilim não são anjos caídos. Primeira conclusão. Tá? Esses deuses, tá? Esses deuses, primeira conclusão, esses deuses aqui, aonde está Javé, Enlil, Yaldabaoth, etc e tal, esses seres aqui, tá? Eles não eram deuses, nunca foram. Tá?
Eles tinham capacidades supra-humanas, tinham tecnologia, mas nunca foram deuses. Agora, os filhos deles, o que acontece? Tá? Os Bene Elohim, os Igigues, tá? Os Grígores do livro de Enoque e os intermediários primários do livro de Urântia, tá? Esses seres aqui vão tomar aqui as mulheres terráqueas, tá? E vão gerar os noditas, os Nephilim, que o livro de Urântia vai chamar de noditas, tá? Ou vão chamar de poderosos, heróis do passado, tá? Que eram seres híbridos. Ok? Então, as pessoas têm que fugir da invencionice, tá? Você pode procurar canais que você quiser, né? Tem canal aí falando que tem anjo caído lá na Antártida. É só perguntar para eles mostrarem uma foto. Ah, esse pessoal, eles estão tão perdidos que eles vai ter tanta surpresa nesse ano agora e no outro que vem mais ainda, sobre revelações que vão acontecer no céu, na terra, em tudo que você imaginar, que eu quero ver como essas pessoas vão se posicionar. Ok? Tá? Que aí essas pessoas começam a criar, a fantasiar, e depois eles dizem assim, porque as pessoas chamam isso de teoria da conspiração. Claro, por quê? Porque você está fazendo o jogo do sistema. O que é que o sistema quer que você faça? Que você faça a leitura fantasiosa de texto, vá para a internet, ganhe muito like, ganhe muito dinheiro mentindo para as pessoas, tá? E depois cair em descrédito. As pessoas fazem isso e jogam por terra tudo aquilo que de sério existe. Ok? Então, eu quero que você aguarde o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre isso, tá? Porque é importante que quando a gente pegue a Bíblia, a gente tenha uma leitura literal e compreenda a expressão Nephilim, que é escrita de um jeito em Gênesis 6 e é escrita em Números 13 de outra forma. Tá? E são chamados descendentes de Anak. Preste atenção. Não perca o outro vídeo para você entender essa história, porque senão você vai cair na armadilha do sistema. Tá? E você tem que entender que o que eles escondem é que os seres humanos existem híbridos humanos. Nós todos, na verdade, somos híbridos. Ok? E existem seres que, devido aos graus de densidade, a gente não consegue vê-los, mas eles veem a gente. Eles existem. O fato de você nunca ter visto algo não significa que não existe. Correto? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar sobre esse assunto dos Nephilim e vamos ver conclusões importantes, tá? Descobertas importantes. Ok? Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho de notificação. Forte abraço.